Uma coisa importante que está acontecendo nesse encontro, mais do que todas as coisas bonitas e boas que foram faladas aqui, é a fotografia tirada daqui de cima, aí embaixo, para mostrar o que é o exercício da democracia no país. Seria fácil se eu mandasse um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para aprovar uma jornada de trabalho de 35 horas, 36 horas, e ela fosse aprovada, e depois essa lei não fosse cumprida. Nós íamos ter centenas ou milhares de greves pelo país, nós íamos ter centenas ou milhões de processos da Justiça do Trabalho, e o problema não estaria resolvido. Só teríamos criado um novo problema. Essa fotografia que a gente está vendo aqui, eu estou com um discurso por escrito, mas não vou ler meu discurso. Essa fotografia aqui, ela demonstra o seguinte: não há dono da verdade nessa encruzilhada do debate democrático. Mesmo que você aprove uma jornada de trabalho, seja de quantas horas for, depois você vai ter que ter um acordo levando em conta a especificidade de cada categoria. Você não pode tratar a jornada de trabalho num boteco em que o cara tem ele e o empregado como a jornada de trabalho de um Carrefour. Você não pode tratar a mesma jornada de trabalho com um cara que tem uma oficina mecânica e que trabalha com 2 sobrinhos do lado dele, com o que você trabalha com a Petrobras. Por isso é importante que a gente tenha a habilidade de que a coisa mais perfeita que a gente pode tirar numa negociação é aquilo que contempla a maioria dos interessados. Isso é possível numa mesa. Não adianta a gente ficar vendendo facilidade. Vamos aprovar e aprovar, a gente tem maioria, aprova. Primeiro que não tem maioria. É preciso construir a maioria. É preciso construir a maioria. Segundo, é preciso que a gente saiba, que não pode prevalecer a mentira. Eu vi um dia desse artigo dizendo, não, se for aprovado a jornada, de redução da jornada de trabalho, vai ter um prejuízo no PIB de 250 e não sei quantos bilhões de reais. Ou seja, tanto há discurso de venda de facilidade, como há discurso de terrorismo. E os dois não ajudam. Nós temos que ver a situação real. A situação real é que a classe trabalhadora mudou muito. E o mundo do trabalho mudou muito. Mudou. E é normal também que os avanços tecnológicos deveriam ter sido utilizados para facilitar a qualidade de vida dos trabalhadores. Quem está falando com vocês era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo nos anos 80. E quando foi introduzido o robô na linha de montagem da Volkswagen, eu era contra. Eu nem entendia direito, mas eu tinha intuição de que aquele robô iria ocupar o lugar de muitos trabalhadores. Eu tinha certeza daquilo. E dizia para mim que eu era atrasado. Porque se tivesse o robô, o trabalhador ia trabalhar mais limpo, até de gravata, e ele iria comer no restaurante dos mensalistas. O que aconteceu nos anos 80 é que quando a robotização tomou conta, obviamente que aumentou a qualidade da produção, a qualidade do carro, um monte de coisa, mas também cresceu o número de favelas em São Bernardo do Campo, porque prevaleceu muito desemprego. O que nós estamos tentando é construir um conjunto de propostas que interessam a empresários e a trabalhadores, que interessam ao país, para dar mais comodidade nesse mundo nervoso, para que as pessoas tenham mais tempo de estudar, tenham mais tempo de ficar com a família, tenham mais tempo de descansar. O presidente da República, ele necessariamente não é obrigado a dizer o que ele quer. Eu não sou obrigado a dizer porque eu vou funcionar como se fosse uma espécie de juiz. Vocês vão debater, e isso vai chegar no Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode votar.
Na hora que votar, vai chegar na minha mesa para sancionar ou vetar. Eu posso vetar total, posso vetar parcial, posso aprovar total ou posso não aprovar. Mas o que eu quero é que vocês gastem a inteligência que Deus nos deu para construir. Possivelmente a jornada que os entregadores de pizza querem é uma diferente daquela que o Moisés quer no sindicato, lá na Volkswagen, na Mercedes-Benz. Então, não é preciso a gente carimbar todo mundo na mesma coisa. O que é preciso é a gente garantir que todos sejam premiados em função da sua realidade. Porque senão, a gente vai ficar no mesmo. Eu já fui presidente da República, já tive uma comissão discutindo legislação sindical, participava patrão, participava trabalhador e participava o governo, e não deu certo. Não deu certo, porque não há acordo entre as pessoas. E a gente está com a mesma estrutura sindical, feita pelo Getúlio, que a gente criticava, que era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Tiraram o imposto sindical dos trabalhadores. E eu era contra o imposto sindical. Todo mundo sabe aqui das centrais sindicais que eu era contra o imposto sindical. Eu achava que quem tem que financiar o sindicato é os trabalhadores de livre e espontânea vontade, decidido em assembleia. E o dirigente sindical que tinha que ter coragem de fazer o discurso e convencê-lo a aceitar o desconto no final do mês. Não era obrigatório. Mas tiraram dos trabalhadores e do sindicato, tiraram. Porque a maioria dos empresários não paga o sindicato. E o empresário paga o sindicato como o trabalhador paga descontado na folha de pagamento. O que nós estamos fazendo um chamamento a vocês? Isso vai ser discutido no Senado. Isso vai ser discutido na Câmara. E vai sair alguma coisa. Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. O governo não vai fazer como antigamente, pender para um lado. Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os empresários se utilizavam muito do peso da máquina do Estado, da força do Estado, para prejudicar os trabalhadores. Dessa vez não vai acontecer. Nós não iremos contribuir para prejudicar os trabalhadores. Não iremos contribuir. E também não queremos contribuir com o prejuízo da economia brasileira. Nós queremos contribuir para que, de forma bem pensada, bem harmonizada, a gente possa encontrar uma solução. Qual é a jornada ideal? Para muitas categorias, tem jornadas diferenciadas. Para muitas categorias. E nós vamos encontrar o que é bom para cada um. Você pode ter até uma regra geral, mas na hora de regulamentar essa regra geral, vai ter que cair na especificidade, em função da realidade de cada categoria. O que não dá para imaginar, como foi aprovado na Argentina agora, jornada de trabalho de 12 horas. Aqui no Brasil, na Constituição de 1946, o que a Federação das Indústrias de São Paulo defendia? Que os trabalhadores não poderiam ter mais que 10 dias de férias, porque mais de 10 dias ia ficar muito tempo ocioso e ele ia ficar violento e ia beber. Era essa a segunda discussão em 1946, na Constituição de 46. Hoje, gente, nós estamos mais civilizados. Nós estamos muito mais civilizados. Os nossos filhos e os nossos netos são muito mais exigentes do que nós. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 60, a maioria dos trabalhadores que trabalhavam comigo era gente oriunda do campo. Era a primeira geração que saía do campo e vinha trabalhar na cidade. Era maravilhoso comer no restaurante da empresa. Era maravilhoso uma série de coisas que a gente não tinha quando trabalhava no campo. Na medida que vai evoluindo, você vai percebendo que você tinha que ter mais direito, diminuir a jornada de trabalho, ser melhor remunerado. E o que
aconteceu de lá para cá? Se você pegar a média de muitas categorias profissionais, caiu. Muitos ganham menos hoje do que ganhavam naquela época. E no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro, a acumulação de riqueza é muito maior do que o ganho do salário. Aliás, nós temos empresários hoje das plataformas que ganham mais, têm mais dinheiro do que o PIB de muitos países pobres. Isso é justo? Não é justo. O que é justo é a gente tentar encontrar uma solução onde o trabalhador vai trabalhar prazerosamente. No final do mês esteja prazerosamente, nunca vamos estar com salário. Você sabe quando tem que dizer sim, é o patrão que vem. Eu negociei muitos anos, gente. Eu negociei muitos anos. Então, você vê como é que funciona. O trabalhador sempre indica o que ele tem de mais representativo. Sempre. E o empresário sempre indica o que ele tem de menos representativo. Então, é difícil. É difícil. Eu negociava, eu chegava numa reunião, já estava certo que aquilo ia para a Justiça do Trabalho e a Delegacia Geral do Trabalho já tomava a decisão que interessava aos empresários. Fez o seguinte, olha, eu sou um cara de muita sorte. Estou de muita sorte. Eu tenho tanta sorte que o Haddad pode pegar o microfone e dizer para vocês: nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior crescimento da massa salarial. Nós temos a maior exportação da história do Brasil. A maior produção agrícola. Tudo isso porque eu tenho sorte. Então se prepare. Quando chegar a eleição, vote em quem tem a sorte. Porque quem tem azar não pode ir para lugar nenhum. Um abraço, gente. Um abraço, parabéns, Marinho. Parabéns, companheiros. E até outro dia, se Deus quiser.